Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula 7 de máquinas elétricas. Hoje falaremos sobre motores monofásicos. Nas aulas anteriores, comentamos já um pouco sobre motores, motores de corrente contínua, motores de corrente alternada. Falamos um pouco de motores trifásicos, mas os motores monofásicos a gente ainda não comentou. Lembrando que nas aulas de máquinas, falamos aí sobre o conteúdo de forma geral é falar sobre máquinas rotativas e máquinas estáticas. As estáticas temos transformadores, mas são poucos modelos. As rotativas temos diversos motores, uma gama imensa de motores e alguns tipos de geradores característicos. Comentamos um pouco sobre geradores e um pouco mais sobre motores. Então, os nossos conteúdos vão focar muito mais nos motores elétricos. É algo que temos em vários lugares, seja residencial, comercial, industrial. Em qualquer local você encontra motores elétricos. No carro, numa moto, enfim, em vários lugares temos os motores. Alguns de corrente contínua, outros de corrente alternada. Então hoje o nosso foco vai ser motores monofásicos. Vamos compreender um pouco sobre o que é esses motores, como é o funcional dele, como são os diagramas quando a gente quer reconhecer um motor. Então, vamos lá. Motores monofásicos de corrente alternada. São reconhecidos como motores monofásicos qualquer um que não seja ligado a uma rede trifásica de tensão alternada. Ou seja, se ele não é trifásico, já sabemos que ele é monofásico, mas vamos entender melhor este nome. Por que monofásico e não só... Não, porque eu não poderia chamá-lo também de bifásico. Tecnicamente, um motor monofásico seria somente aquele alimentado por apenas uma fase e um neutro. Exemplo de uma rede 380, onde a fase e o neutro se tem 220 volts. Já um motor conectado em uma rede 220, com duas fases, seria correto chamá-lo de motor bifásico. Entretanto, não usamos esse termo motor bifásico, e sim somente monofásico e trifásico. Então aqui está uma explicação do motor. Se é monofásico, só tem uma fase. Entretanto, mesmo que ele tenha duas, porque a gente tem o sistema trifásico que trabalha com o neutro, tem o sistema trifásico que trabalha somente com as fases. Depende muito do local, da aplicação. Entretanto, um motor monofásico também é aquele que trabalha com duas fases. Então essa é uma interpretação aí clássica. Ou eu tenho monofásico ou eu tenho trifásicos em motores de corrente alternada. É a diferença entre eles. Aqui nas nossas fotos a gente pode observar alguns exemplos, alguns modelos de motores monofásicos. O primeiro é o chamado universal, que é um motor tanto que trabalha em corrente contínua quanto em corrente alternada. Ele tem uma característica interessante por isso. Qualquer uma das tensões que eu aplicar, ele consegue trabalhar. É lógico que é só a maneira construtiva que é mudada alguns detalhes para que ele consiga funcionar. Onde encontramos furadeiras, liquidificadores, é muito comum encontrar esse tipo de motor. O segundo é o motor monofásico, muito comum encontrá-lo em ventiladores, exaustores. Perceba que ele tem um eixo que ele acopla em dois pontos. Um ele vai acoplar na hélice, que é um ponto mais distante, e o outro de repente só acoplado ali a um sistema de rolamentos, enfim. Ou até aquele sisteminha onde você consegue parar o ventilador ou deixar ele movimentando. Um exemplo aí característico desse eixo ser um pouquinho maior. Ele vai acoplar nesse sistema. E o terceiro, vocês vão perceber que ele tem aqui em cima o chamado capacitor. A gente vai explicar já o porquê desse capacitor. E esse motor ele é muito utilizado aí em máquinas de lavar, em geladeiras, em portão elétrico para entrada de veículos, entrada e saída de veículos. E industrialmente, vários equipamentos, várias máquinas, muitas vezes vão ter esse tipo de motor trabalhando lá.
com este capacitor. Então, às vezes, esteiras transportadoras, enfim. Vamos ter uma gama aí de equipamentos industriais que trabalha também com os motores monofásicos, não só os trifásicos, mas os monofásicos também estão dentro da linha industrial. Então, estamos falando de motores, que são aí os itens principais e mais utilizados aí na disciplina de máquinas. Então, vamos também observar agora uma explicação dos modelos mais usados, os modelos principais aí de motores monofásicos. Então vamos começar falando sobre o motor de fase dividida. É um motor característico monofásico. E por que ele tem esse nome, fase dividida? Vamos olhar aqui ao nosso lado esquerdo. Temos um diagrama representativo. É importante vocês familiarizarem com esses diagramas, que é o mais comum aí na parte elétrica. A gente sempre enxerga os componentes, os equipamentos através de um diagrama elétrico. Então, por isso, sempre está colocando aqui uma representação. À medida que vocês vão trabalhando, se familiarizando, vocês vão vendo que olhar um diagrama, você já lembra daquele equipamento físico, através desse diagrama elétrico. Então aqui podemos ver o que? Terminal 1 e 2 são terminais de ligação do motor. Terminal 3 e 4 também de ligação. Só que podemos observar que ele tem dois enrolamentos, um chamado principal, outro auxiliar. Lembrando que esses enrolamentos podem até duplicar, eu posso ter dois principais, dois auxiliares, enfim. Na representação, muitas vezes é representado principal e auxiliar. Mas eu posso ter enrolamentos em paralelo. Aqui eu tenho o rotor gaiola e tenho o chamado interruptor centrífugo. A gente vai entender melhor sobre ele, até vem escrito aqui do lado. O interruptor centrífugo deve estar sempre ligado ao enrolamento auxiliar para desligá-lo após a partida. O enrolamento auxiliar não suporta a tensão nominal do motor por mais de poucos segundos e precisa ser desligado após a partida. Então, perceba que ele está em série com o nosso enrolamento auxiliar. O nome característico, auxiliar, auxilia o motor a partir, a entrar em funcionamento. Por quê? Vamos olhar essa representação ao lado direito. Perceba aqui, ó, que nós temos principal e auxiliar. Sempre os enrolamentos foram disponibilizados de uma forma que eu formo campo em um e já formo campo em outro. Essa defasagem é de 45 graus. O que quer dizer isso? Esses enrolamentos eles são feitos de formas diferentes. Eles são enrolados um com mais espira, outro com menos. Isso vai alterar as questões de resistência ôhmica e também de reatância. A gente vai comentar já, tem até um descritivo aí, de uma forma melhor para vocês. Então eles são enrolamentos diferentes, que faz com que o principal, lógico, ele vai trabalhar a todo momento. O auxiliar só vai entrar no momento da partida, por isso que tem esse interruptor centrífugo. Interruptor centrífugo, na hora que o motor começa a girar, esse interruptor abre, desligando esse enrolamento. Porque esse enrolamento não é feito para suportar corrente e tensão por longo prazo. Ele é feito para criar essa defasagem entre os polos. Defasagem quer dizer que 45 graus significa o quê? Que após 45 graus, perceba que eu tenho o norte aqui, aí o motor está aqui. Ó. Então eu tenho uma repulsão para cá. Aí eu já vou ter o campo do principal com o norte. Então isso aqui é uma posição aqui do motor em 45 graus. A cada 45 graus ele recebe uma pulsação ou uma repulsa, né, entre norte e o norte aqui formado no rotor. Aí ele vai pulsando e vai girando. Então esse enrolamento auxiliar cria uma defasagem em relação ao principal. Eles não podem gerar o campo ao mesmo tempo. Eles têm que ter essa defasagem. Mas quem que cria essa defasagem é o que a gente vai entender já adiante aqui. Então por que dessa defasagem? Simplesmente para que a gente tenha um campo magnético girante. Perceba que à medida que vai girando,
o campo vai modificando do principal para o auxiliar, do principal para o auxiliar. Isso vai acontecer durante a partida. Depois da partida, o auxiliar sai. Aí fica só o principal, com uma defasagem um pouco mais longa entre os enrolamentos. Essa defasagem aí já vai aumentar para mais que 90 graus, entretanto o motor já está em giro, ele já venceu a inércia, então ele está mais leve, ele consegue se manter. Ok? Então a importância do auxiliar é no momento da partida, ter um torque maior para o motor vencer a inércia. Então aqui a gente consegue ter o funcionamento, vamos detalhar ele. Temos dois enrolamentos com características elétricas diferentes. O enrolamento principal ou de trabalho tem mais espiras e fio de maior seção transversal que o enrolamento auxiliar. Devido a esta questão, ocorre diferença entre os valores de resistência e reatância indutiva desses enrolamentos, o que causa uma defasagem angular entre as correntes elétricas nesses enrolamentos. Reatância indutiva a gente vai detalhar à medida que a gente for passando o curso, que é vamos dizer assim, que é uma resistência elétrica voltada a um indutor. O indutor nada mais é do que um enrolamento. Uma espira que você enrola, ela tem também a reatância, que seria uma resistência para ser usada em uma tensão alternada, em uma corrente alternada. E tem a resistência ôhmica também, que é a própria resistência que você mede lá com o multímetro. Então existe uma diferença entre essas resistências. Entretanto, isso é algo que a gente vai detalhar ao longo do curso, principalmente para quem está no curso de eletrotécnica. Então, o que é importante para nós? Que essas resistências vão mudar. Eu coloco corrente elétrica nos enrolamentos, só que um deles vai demorar um pouquinho mais, vamos dizer assim, a grosso modo, para gerar o campo magnético. E se um pouco mais, vai acontecer isso. O motor é construído com polos formados pelos enrolamentos principal e auxiliar, para que se obtenha um torque de partida alto. Ou seja, a geração de um campo magnético mais concentrado. A defasagem entre esses enrolamentos faz com que o campo magnético trabalhe impulsionando o rotor no momento correto. Ou seja, primeiro forma o campo no principal e após 45 graus físicos ali mesmo, forma o campo no auxiliar, permitindo o giro do motor com um torque maior. Então, se não tivéssemos o auxiliar, às vezes a gente ia ter que movimentar com a mão, dar uma partida no motor ou ter um outro motor auxiliar para partir esse motor. Então, este é o motor de fase dividida. Tem dois enrolamentos, entretanto, o auxiliar só para partida. Deu tempo, ele parte, abre o interruptor centrífugo e não temos mais esse enrolamento trabalhando, fica só o principal. Então esse é um dos motores muito utilizados no nosso meio. Vamos agora seguir explicando sobre o motor monofásico com partida. Motor monofásico com capacitor de partida. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso diagrama. Esse diagrama representa enrolamento principal e enrolamento auxiliar. O que foi adicionado agora? Ele tem uma cara, vamos dizer assim, bem familiar com o motor de fase dividida. O que muda é que foi adicionado um capacitor. Tem um interruptor centrífugo de forma normal, igual, só o capacitor a mais. Mas por quê? O indutor, ele adianta a nossa corrente elétrica. O capacitor, ele tem a característica de atrasar. Então foi colocado um capacitor para quê? Para que esse ângulo de defasagem, na verdade, se estenda por um período maior. Entretanto, que ele comece um pouco antes. Então é isso que a gente tem que entender. Ele vai aumentar o ângulo de condução aqui de corrente elétrica no enrolamento auxiliar. Entretanto, ele vai atrasar, né, a corrente um pouco. Para quê? Para que essa condução aconteça um pouco antes. Então eu vou ter um ângulo maior
de corrente elétrica no auxiliar. Isso vai permitir com que eu tenha um torque melhor, porque eu vou estar com um campo magnético já inicialmente neste enrolamento. Então ele vai começar, vai ter uma condução aqui no principal, o principal vai gerar um campo magnético, aí o motor vai ter a repulsão até o enrolamento auxiliar. Esse capacitor vai estar, lógico, fazendo a função de já adiantar um pouco a condução aqui no nosso enrolamento, e esse enrolamento, ao gerar o campo, já vai fazer a repulsão. E aí vai permanecer por um tempo maior, porque na verdade ele começou um pouco antes a sua condução. Então essa é a função do capacitor, que trabalha numa tensão alternada, fazendo esta característica. Ele vai atrasar um pouco a questão da corrente elétrica que o indutor adianta. Então, isso é a função do capacitor aqui neste circuito. Aqui a gente tem ao lado, após a partida, o enrolamento auxiliar deve ser desligado pelo interruptor centrífugo, pois este enrolamento não suporta tensão nominal por tempo prolongado e queima se continuar ligado. Como em toda partida de motor, os enrolamentos consomem uma corrente instantânea superior à sua corrente nominal. Portanto, se o motor não parte por um defeito no centrífugo, há aquecimento e o motor pode sofrer danos. Então, é só para a partida. Deu a partida, o capacitor junto com o enrolamento auxiliar sai, para de funcionar, fica só os principais funcionando. Ok? Então, essa é uma característica de funcionamento. Vamos só exemplificar aqui. Similar ao motor de fase dividida, entretanto, é adicionado um capacitor que tem a função de aumentar o ângulo de defasagem entre as correntes elétricas dos enrolamentos. Este aumentar é aquilo, ele vai ficar um pouco mais de tempo, um campo magnético concentrado no auxiliar, permitindo assim um torque maior na partida deste motor, podendo ser usado em aplicações que exigem maior desempenho do motor. Exemplo, em bombas de recalque. As bombas que às vezes tem que tracionar uma quantidade de água, por exemplo, para um determinado ponto, ela exige um torque, uma força, uma característica aí, onde exige um esforço maior, principalmente na partida. Então, o capacitor, devido a esse controle de defasagem, ele consegue ter um desempenho melhor aí no motor. Aqui a gente tem uma fórmula, mais por curiosidades, né, muitas vezes a gente poderá usar. O capacitor de partida pode ser calculado aproximadamente com a equação C, que é o capacitor. Lembrando que esse capacitor a gente vai aprender melhor nas aulas de eletrônica, a função dele. Aqui a função dele é criar uma defasagem no sistema alternado. A gente vai falar de reatância capacitiva, em algum momento vocês vão compreender, reatância capacitiva, reatância indutiva, e aí vai falar-se muito dessa questão de defasagem, que o capacitor provoca na tensão, na corrente, enfim, e o indutor também. Eles trabalham de formas opostas. Enquanto um atrasa, o outro adianta, enquanto um atrasa, o outro adianta, seja corrente ou tensão. Então aqui a gente tem uma fórmula, capacitor, o capacitor que a gente precisaria usar seria ímpe corrente do enrolamento auxiliar, multiplicado por 10 a sexta, porque a gente vai estar trabalhando com microfarad, e aqui embaixo a gente vai ter um valor menor, então a gente acaba tendo isso na fórmula, uma potência de base 10. 2 vezes π vezes f, f é a frequência, normalmente 60 Hz, e U a tensão, vamos supor que fosse 220. Eu teria que multiplicar esses valores aqui, pegar o valor da corrente no enrolamento auxiliar. Normalmente esse valor de corrente no enrolamento auxiliar pode estar relatado ali no motor, ou não, ou vai estar relatado uma corrente geral do motor. Aí nós teríamos que considerar aí um valor médio aproximado para a gente ter esse cálculo do capacitor. Ou pegar um catálogo do fabricante para encontrar realmente essa corrente de forma precisa e encontrar o valor do capacitor melhor aí para uso, ok?
Ou se a gente tiver um motor que já tem o capacitor, é só inverter essa fórmula e a gente consegue encontrar essa corrente, que é a corrente que foi calculada aí no projeto. De repente a gente vai trocar o capacitor, não tem um capacitor adequado, quero colocar um pouco maior ou menor, tem essa tolerância. Então é mais o controle aí da corrente elétrica. O capacitor de partida eleva o torque na partida e é retirado do circuito juntamente com o enrolamento auxiliar quando o interruptor centrífugo abre. Então essa é a função do capacitor junto com o enrolamento auxiliar. Então este é um outro tipo aí de motor monofásico. O próximo que a gente tem é o motor monofásico com capacitor permanente. Qual que é a diferença então? Não poderia já ter um lá com capacitor permanente? Não, porque aquele lá ele é, na verdade, um motor de fase dividida com o capacitor adicionado para ter um torque maior. Entretanto, os enrolamentos são feitos de forma diferente. O enrolamento auxiliar não suporta corrente e tensão por longo tempo. Você pode queimar ele, porque ele é feito só para partida. Até o gasto na construção é menor. Este aqui, ó, já neste motor, temos dois enrolamentos praticamente iguais no estator. Se são iguais, têm os mesmos valores de impedância e defasagem, esta última praticamente 0 graus. É onde entra o capacitor em série com um dos enrolamentos, produzindo o deslocamento de fase necessário para a partida e funcionamento do motor. Aqui o capacitor é permanente e o enrolamento auxiliar também permanente. Perceba que eles estão ligados em paralelo. Rede, ligo no 3 e no 1. Aqui eu tenho uma alimentação monofásica. E aqui da mesma forma, ligo no 2, que passa pelo capacitor e liga no 4. Então o capacitor está em série com o enrolamento dito também principal, segundo enrolamento principal, vamos dizer assim. Porque ele não vai ser desligado e eu não tenho interruptor centrífugo neste motor. Quem faz a defasagem? O capacitor. Então ele acaba tendo uma relação entre esses dois enrolamentos, ele cria um ângulo de defasagem. Porque se a gente não tiver uma defasagem neste motor, o que é essa defasagem? Os enrolamentos têm que trabalhar primeiro esse gera o campo magnético, depois este. Se eu não tiver essa defasagem, o motor pode não girar. Ele vai dar um movimento e parar, porque ele não vai encontrar um outro campo magnético que faça a repulsão nele. Então, princípio básico do motor, essa interação dos campos magnéticos, que a gente já comentou em outras aulas. E o capacitor vai fazer essa função, ok? Encontrado popularmente em ventiladores de condicionadores de ar e ventiladores de teto, motores monofásicos com capacitor permanente têm uma grande vantagem sobre os motores de fase dividida, com ou sem capacitor de partida, menor vibração e excelente cosseno de φ. Esse cosseno de φ a gente vai falar, principalmente quando a gente falar lá sobre potências elétricas, potência aparente, ativa e reativa. A relação entre essas potências gera esse cosseno, que nada mais é do que o aproveitamento dessas potências elétricas. Então esse é um motor de melhor aproveitamento, vamos dizer assim. Só que é um motor que muitas vezes ele não tem um alto torque. Pode ver que ele trabalha com ventiladores de teto, enfim, condicionadores de ar. Então vai depender da maneira construtiva dele. Normalmente é um motor que trabalha aí com cargas menores, que exige maior velocidade e menos torque. Então este é o motor monofásico com capacitor permanente. Então o diagrama dele é bem parecido com os outros, só não tem o interruptor centrífugo. Temos o rotor e os enrolamentos principais. Após este nosso motor com capacitor permanente, vamos falar agora um pouco sobre o motor monofásico universal. Esse motor é uma adaptação do motor de corrente contínua série, onde permite com que ele trabalhe tanto em tensão contínua ou alternada. É um motor muito utilizado em liquidificadores e furadeiras. A gente pode observar aqui que ele é idêntico ao motor
de corrente contínua, onde a gente fala sobre armadura, campo, onde a gente tem comutador e escovas, porque ele fica trocando o sentido da corrente elétrica para gerar um campo na armadura e a armadura trabalhar aqui em conjunto com o campo. Então ele é um motor de corrente contínua que foi adaptado para trabalhar em corrente alternada e trabalha muito bem. E atende aí principalmente a furadeiras, liquidificadores, batedeiras, tem esses componentes. E às vezes industrialmente você vai encontrar às vezes um dispositivo que tem motores menores que trabalha com motor universal. Então, este é só olhar um motor de corrente contínua e já vamos compreender o universal, vai trabalhar da mesma forma, tendo esses itens principais aqui. Ok? Então lembrem lá um pouco da aula de corrente contínua, motor de corrente contínua. Este é o motor monofásico universal. Então ele foi dado até o nome universal porque ele trabalha em corrente alternada ou em corrente contínua. E o que vai diferenciar ele muitas vezes é que o enrolamento de campo é chamado principal. Em corrente contínua ele é chamado série. E o outro enrolamento chamado aí de compensação. Muitas vezes lá é chamado de armadura. Então, ou a gente pode chamar da mesma forma aí, mas às vezes muda um pouquinho o nome, mas a funcionalidade dele é a mesma. Então vamos adiante. Agora aqui a gente falou aí dos principais motores, que é o fase dividida, motor com capacitor não permanente, que é só um capacitor de partida, com capacitor permanente e o motor universal. Então são os 4 tipos aí principais de motores monofásicos. Temos outros? Temos mais alguns, mas esses são os mais usuais, os mais utilizados aí no meio residencial, comercial e industrial. A gente tem monofásico em todos os lugares. Trifásicos é uma especificação aí das indústrias, os lugares mais característicos deles. É difícil de encontrar às vezes, a não ser que seja uma oficina, onde a gente tem uma oficina mecânica, por exemplo, que tem um elevador para carro, muitas vezes tem um motor trifásico trabalhando, mas podemos ter um motor monofásico lá também, de um torque elevado, muitas vezes usando um capacitor que vai conseguir sustentar esse elevador. Então, quando você estiver em alguns lugares, vá observando os motores que temos ali. Lembrando que motor elétrico tem uma característica construtiva totalmente diferente de um motor aí de um veículo, por exemplo. Os veículos têm motores elétricos que muitas vezes já não usa ali para de repente limpar o vidro, o esguicho de água, por exemplo, ou motor que faz a limpeza do para-brisa, enfim, são tipos de motores. Temos também lá os geradores, que é os alternadores que está no veículo, que é um tipo de gerador característico aí em corrente alternada, em tensão alternada, e depois ele vai ser convertido para tensão contínua por ser um carro, um veículo. E o motor do carro, que é um motor de uma forma construtiva bem diferente aí do motor elétrico propriamente dito. Então, nas nossas aulas a gente especifica os diversos tipos de motores aí. E aqui nós temos exemplos de ligações de motores monofásicos. Os motores monofásicos normalmente são projetados para trabalhar segundo as tensões de rede convencionais no país, 220 e 127. Os grupos de bobinas, analisando tecnicamente, devem ser ligados em série ou paralelo, respectivamente, sendo numeradas as bobinas da seguinte forma: bobina 1 principal, bobina 2 principal, bobina auxiliar. Aquilo que eu comentei lá no começo, eu posso ter mais que uma bobina, mais que um enrolamento principal. Até porque o motor ele tem uma forma circular. Eu não consigo só com o enrolamento pegar toda a volta ali do motor, onde o rotor vai estar interagindo com o campo magnético. Então, muitas vezes a gente vai ter mais que o enrolamento principal. Bobina auxiliar também, poderei ter vários pontos. Eu vou chamar de uma só porque ela está interligada dentro do motor. Vai sair só com 2 cabos, dizendo que é bobina auxiliar. O principal eu posso ter
saindo 4 cabos ali, onde eu vou ter que fazer o fechamento do motor, fazer as interligações necessárias aí para a gente fazer funcionar este motor, gerar uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético, enfim. Aqui então é um exemplo para vocês verem. Então eu tenho aqui uma ligação 127 volts e uma ligação 220. Então a gente pode ver que a ligação em 127 ela está mais em paralelo aqui, vamos dizer assim. E aí em 220 posso estar ligando até pontos em série. Por isso que está dizendo aqui, ligados em série ou paralelo, vai depender da nossa ligação. Lembrando que isso daqui são só as pontas que o motor vai disponibilizar para você. O que está interno a gente já comentou anteriormente aí. Então aqui é só um exemplo. Em 127 ou 110, as 3 bobinas estão ligadas em paralelo. Em 220, as principais em série e auxiliar em paralelo com uma principal, sendo bobina 5 e 6 do enrolamento auxiliar. O capacitor e o interruptor centrífugo ficam em série com essa bobina. Então, o que vocês viram lá do diagrama é o que a gente faz aqui como ligação. Normalmente numerado de 1 a 6 aqui, e aí a gente vai olhar uma placa real aqui que normalmente faz a numeração um pouco diferente, vai depender muito do fabricante, muitas vezes. E tem uma padronização? Sim, a padronização está na ligação. Mas a numeração, a cor dos cabos, vocês vão observar que nos motores monofásicos tem uma alteração maior. Em relação ao motor trifásico, o motor trifásico já é um padrão melhor estabelecido aí. Os motores monofásicos atendem a ligação, o enrolamento, a maneira construtiva, é tudo normatizado. Mas muitas vezes a numeração e as cores teremos diferenças. Entretanto, as placas têm que estar dizendo isso para nós. Aqui eu peguei uma placa para colocar para vocês, uma placa de um motor VEG monofásico, 110-220, que nós temos a tensão, temos a corrente elétrica aqui, 8,4, 4,2, e temos aqui, ó, menor tensão, aqui a ligação é em 110. Perceba que daqui a aqui é igual a ligação, eles têm uma ligação em paralelo. O que muda é a nossa numeração. 135 aqui, aqui a gente tem 125. Aqui temos 4, 2, 8, perceba que ele usou 8, mas se eu tenho 6 fios, por que usou 8, né? Simplesmente para ter uma diferença aqui na questão principalmente da inversão da rotação e para saber que esse 8 é o ponto onde está ligado normalmente o interruptor centrífugo ou capacitor. Então a gente entende dessa forma. Foi uma diferenciação aqui que o fabricante resolveu fazer. E até colocou aqui um descritivo. Para inverter a rotação, trocar 5 pelo 8. Quando a gente troca o 5 pelo 8, a gente inverte o campo inicial. O motor inverte sua rotação. Então, normalmente se inverte o enrolamento auxiliar ou os pontos do capacitor, onde a gente vai inverter a defasagem. Isso no motor monofásico. O trifásico a gente viu que é só inverter uma das fases, ele já inverte a rotação. Ok? E aqui do lado a gente tem a maior tensão, que seria o 220. Tá? Não é muito diferente daqui, está praticamente igual a ligação. Existe uma ligação em série e uma outra ligação aqui onde a gente alimenta os pontos. Fio 1 azul, fio 2 branco, fio 3 laranja, fio 4 amarelo, fio 5 preto, fio 8 vermelho. Então vem as cores corretamente e vem a forma de ligar. Quando a gente vê L1 e L2 é onde eu vou alimentar a nossa tensão. Aqui eu vou aplicar 127 volts ou 110. A questão do 127 é porque se a gente fizer aquele cálculo de raiz de 3, usando raiz de 3, que é o trifásico, ele vai bater com 127, que é a nossa tensão de fase. Tensão de linha, onde a gente vai dividir aí por raiz de 3. Então nós teremos a tensão de fase em 127. Só que gerou-se aí devido à antiga Light, na época em que faziam os transformadores delta e pegava a derivação central, derivava exatamente 110 volts. Aí ficamos com 110. Entretanto, no sistema de hoje, no sistema trifásico, principalmente em estrela, a gente vai ter 127 e 220. Então, só comentando sobre isso aí para auxiliá-los também. Então, maior tensão, temos aqui onde a gente alimentaria 220 volts em L1 e L2.
Então, é dessa forma que a gente interpreta essas ligações. Ok? E ele usa um capacitor. Ó, perceba que tem até a marcação do capacitor aqui. Ó. Um capacitor aí 259 microfarad. Ok? Então, este é um motor monofásico com capacitor de partida, tanto este quanto esse, porque aqui está falando sobre o interruptor centrífugo. Então, a gente sabe que o capacitor só vai ser usado para partida. Quando não temos interruptor centrífugo, capacitor permanente, enrolamentos iguais, ok? É importante saber essa maneira construtiva. Às vezes vamos fazer uma manutenção, esse motor é desse tipo, então os enrolamentos são iguais, vou fazer a medição, tem que dar um valor igual. Esses enrolamentos são diferentes, vou fazer a medição, vai dar diferente. Se o motor está aberto, ele não vai marcar nada, não vai ter uma resistência ôhmica. São questões práticas que a gente vai ter que trabalhar adiante aí com vocês, para que a gente compreenda melhor. Então, aqui estão nossos exemplos de ligação, e normalmente a gente encontra nas placas dos motores. Ok? O principal para nós hoje aqui é entender o funcionamento, como é a construção destes motores e o quão importante é no nosso meio. Em todo lugar a gente tem um motor monofásico aí. Na residência de vocês vão encontrar alguns aí. Quem tiver um ventilador antigo pode desmontar o motor aí. De repente é um ventilador que já não está muito legal, não está funcionando. Podem fazer essa experiência aí para conhecerem o motor e suas partes. Então, vamos seguir aqui. Temos aqui só a bibliografia que foi usado, foi um livro muito interessante, eu vou até enviar, eu tenho um PDF desse livro, eu vou compartilhar, vou passar também para os professores que acompanham vocês, para que eles possam também enviar. É um livro aí de máquinas elétricas, teoria e ensaio, de Geraldo Carvalho do Nascimento. Então essa é a bibliografia que foi usada aí para a gente entender um pouquinho mais sobre os motores monofásicos, os principais. Temos outros diversos, vocês podem pesquisar, encontrar. Aqui foi só um ponto aí para a gente começar a ter essa construção aí do conhecimento relacionado a os motores monofásicos. Então a aula termina por aqui sobre os motores. Agora vamos ter aqui uma proposta de pesquisa, lembrando que falar sobre motores é o item principal aí das aulas de máquinas elétricas. Tem lá os geradores, os transformadores, onde a gente comenta e fala também, mas o foco está nos motores elétricos, seja tensão contínua, tensão alternada monofásico, tensão alternada trifásicos e agora mais uma proposta aqui para vocês. São motores que ainda não falamos, mas que vai ficar aqui na pesquisa, para que vocês construam um conhecimento através do que vocês já compreenderam aqui. Na hora que vocês estiverem lendo, lembrem bem, assimilem os motores. O que é principal nos motores é que todos eles têm que gerar um campo magnético e interagir os campos a atração e repulsão para que movimente. Só que tem formas diferentes de fazer isso. A gente falou até agora só sobre motores assíncronos. São motores aí que têm um escorregamento, que perde um pouco de velocidade, enfim. E agora, na pesquisa proposta, vocês vão pesquisar sobre motores síncronos. São os motores mais precisos, que trabalham com rotação perfeita, ali, uma rotação de 3.600, ele atinge essa rotação. Coisa que o assíncrono tem o chamado escorregamento, que a gente ainda não comentou, que é algo para ser calculado através de fórmulas, enfim. Então, pesquisa proposta, motores síncronos e servomotores. Vocês vão pesquisar sobre esses dois tipos de motores. Ok? Para conhecer um pouco sobre eles. Itens a serem pesquisados. Características construtivas desses motores. Então anotem, desenhem, o que vocês encontrarem. Funcionamento deles, tanto os motores síncronos quanto os servomotores. Exemplos de diagramas de ligações, igual a gente viu aqui na aula, foi falando, comentando um pouco sobre o motor e o seu diagrama ali do lado. Então, peguem como base
a aula de hoje sobre motores monofásicos. Aplicações na indústria. Então, esses motores são exclusivamente aí usados em indústrias, lógico, não só lá, mas em outros lugares também, mas são os lugares mais usados aí deles. Os servomotores, vocês vão ver que eles são usados muito aí nas indústrias, em robôs, manipuladores, enfim, de pega de peça e coloca em tal lugar, ou aqueles robôs de 6 eixos. Então, são motores aí de uma tecnologia avançada e bem utilizados nos dias de hoje, são motores precisos, ok? Principalmente aí os servomotores. Vocês vão perceber que eles são um pouco chatos porque eles precisam de algo mais para trabalhar. Normalmente eles precisam dos servodrives, dos drivers, para fazer com que eles funcionem. Então é isso que vocês vão compreender. Lembrando que nas aulas de comandos dessa semana a gente está falando sobre software starters, pedimos uma pesquisa sobre inversores e vocês vão ver que o equipamento inversor, se a gente chamar ele de conversor driver, que são outros modelos que às vezes são aplicados aos servomotores. Okay? Inversor usa lá em um motor de indução trifásico, mas aí tem os chamados conversores e os drivers, que vocês vão acabar pesquisando aí e vendo que são eles que são usados aí com os servomotores. Observações. Trabalho pode ser feito em formato Word ou manuscrito em folha de almaço, sulfite ou caderno, que vocês puderem, o que acharem melhor, devido ao momento que a gente está vivendo. Às vezes tem uma dificuldade em encontrar, às vezes até uma papelaria aberta, enfim. Então, ou tem muitos que não têm um computador, usam às vezes o celular para assistir às aulas, que é às vezes tem uma dificuldade devido a isso. E lógico, não vai dar para escrever no Word, aí no celular fica um pouco difícil. Então, vocês podem fazer manuscrito em folha de almaço, sulfite ou caderno. Enviar trabalho via e-mail, WhatsApp ou portal ao professor. O portal já é uma questão de repente, se o professor abrir aquele sistema de trabalho, através de uma avaliação, aí vocês podem enviar lá. Lembrando aí que esse trabalho de pesquisa vai ser a nota V2 de máquinas. Nós estamos na aula 7. A proposta é que a cada 3 aulas a gente faça um trabalho avaliativo. Então, a proposta é fazer um trabalho aí. Esse trabalho de pesquisa ser a nota V2, que estamos na 7ª aula. E aí na 10ª aula teremos a nossa avaliação 3, para contar aí 3 aulas, 3 avaliações para vocês terem, ok? Então, é importante aí fazer, porque além do estudo, do entendimento, também é uma nota somatória aí, de avaliações aí que vocês precisam ter para que a gente compreenda aí um pouco da aprendizagem. Então é basicamente isso a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o professor responsável.